Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos assiste. Para quem não me conhece, sou Davi Menezes, desenvolvedor PHP, Laravel, ecossistema PHP e Laravel. E nesse canal a gente fala sobre tecnologias e outras bobeiras. Então, a gente está falando aqui a respeito sobre o ecossistema Laravel, Livewire e tal, e a gente está divagando sobre diversos cenários. Então, esse é sempre um vídeo mais no formato podcast mesmo, para que a gente fale sobre algumas coisas teóricas e a gente ficar conversando, divagando sobre alguns cenários onde você pode lidar com isso, onde seu colega pode lidar com isso, onde todos nós acabamos nos esbarramos uma hora ou outra, a gente acaba esbarrando nesses cenários. Pode ser bom, pode ser ruim, pode ser que você goste, pode ser que você não goste. Então fica aí com a gente para a gente discutir esses determinados cenários que geralmente são simples para alguns, que geralmente é o que eu sempre digo, tudo é simples para quem sabe, mas geralmente é um cenário complexo. Bom, a gente está falando aqui de Livewire e a gente está falando a respeito de renderização do lado do servidor versus renderização do lado do cliente. O que é isso? Quando que ocorre um, quando que ocorre outro, qual que é a desvantagem de um, desvantagem de outro. Eu não sou a melhor pessoa para poder discorrer sobre isso, mas eu vou dar meus 2 centavos, como eu sempre faço. Eu sempre me meto onde eu não sou chamado. Então, quando a gente está falando sobre renderização, e a gente está falando de Livewire, a gente está falando de Laravel, a gente está falando de visualizações, de views, de componentes, de Blade. Então a gente está falando sobre layout que precisa ser construído e onde ele vai ser construído, a gente precisa entender como é que ele funciona para entender qual é o melhor cenário para o seu negócio, para a sua aplicação. Então a gente tem aqui um determinado cenário onde a gente precisa se preocupar qual é o seu negócio, o que você precisa, se você precisa de um, se você precisa de outro. Na maioria dos cenários que eu lidei, não tenho tantas experiências assim em todos os cenários, tá? Então é sempre a minha visão, é sempre o meu ponto de vista, é sempre sobre a minha ótica, tá? Isso não significa que vai ser melhor para você ou se vai ser pior para você. Só estou dando os meus 2 centavos sobre o que acontece comigo. E aí você pode analisar nas suas situações o que aconteceu com você, o que vai acontecer com você, para você saber o que aconteceu com alguém e o que você pode fazer, dados os problemas que os outros enfrentaram. Então, quando eu tive que lidar com a facilidade de frameworks JavaScript criando o layout, que é sempre muito bacana, como por exemplo, você sempre vai ter que pensar sobre, sobre quem é que está criando as coisas. Então, quem está criando as coisas são um framework do lado do front-end, é um framework do lado do back-end. Eu, quando desenvolvi com o Vue.js, eu, obviamente, entendi o que ele resolvia e eu vi que ele não resolve tudo. Então, eu precisei correr atrás sobre quem é que ia resolver o fato de que eu preciso de um layout e eu vou comprar um layout, eu vou desenvolver um layout do zero, ou eu vou utilizar um framework que me entrega uma camada visual meio que pré-pronta ali e eu uso ele. Galera, sempre depende. Depende de quem está trabalhando no projeto, se é você trabalhando sozinho, se você está trabalhando numa equipe, tudo depende. Então, quando eu vi que essa parte de reatividade do Vue.js ia atender às necessidades que eu tinha do projeto, obviamente que eu caí na parte de layout e eu pensei sobre eu mesmo desenvolver, eu contratar uma solução pronta, um layout pronto, ou eu mesmo utilizava o layout que vinha pronto na tecnologia que está intrínseca ao Vue.js, como o Quasar. Para quem não conhece, Quasar é um framework em cima do Vue.js. Ele vem te entregar um flow de desenvolvimento, eu recomendo muito, porque é uma coisa assim, ele é muito robusto, ele é cheio de funcionalidades, ele tem um monte de componentes assim, prontos já. Então você não se preocupa com um monte de coisa, como você não se preocupa com um monte de coisa se você não utilizar ele, utilizar outra stack, outras tecnologias, tá? Então, se você não estiver utilizando o Vue, você provavelmente também faz isso em algum momento. Você utiliza alguma coisa pronta para que você não perca tempo, beleza? A gente vai entrar nos pormenores disso, nas vantagens e desvantagens de utilizar uma ferramenta de terceiro ou não, mas Quasar é uma ferramenta fantástica. Se você precisou de uma suite de componentes, saiba que o Quasar ele traz uma suite gigantesca de componente, é muito legal, vale muito a pena, ele te traz um monte de ferramenta pronta para você trabalhar com Vue.js, é fantástico, vale muito a pena. Então, eu utilizei ele. Ele traz uma camada assim, já meio que pronta. Eu gosto dessa camada que ele traz clean primeiro, e você vai ajeitando conforme você vai querendo, né? Vai se ajustando conforme a sua necessidade. Eu gosto dessa pegada. Eu não gosto dele trazer assim, tipo, nossa, isso tem uma identidade visual muito pronta, e se eu quero uma coisa mais minimalista, eu tenho que ir no sentido contrário. Eu não gosto disso. Eu gosto mais de uma coisa que me traz uma camada minimalista e eu vou ajustando à medida que eu quero. Então, cada componente que eu quero, eu simplesmente coloco uma cor nele que se identifica com o tema do negócio que eu estou trabalhando, né? Então, quando a gente está falando aqui de Livewire, Laravel, Blades, Blade entrega uma renderização, né, uma view renderizada do lado do servidor. Você pode até mesmo utilizar componentes Vue.js com Laravel e etc. Mas ele vai ser renderizado como geralmente ocorre com o JavaScript, renderizando todos os seus códigos Vue.js, e isso vai ser renderizado lá quando chegar no cliente. Então, qual é a diferença disso? A diferença é que quando você está
quando você está no seu sistema e o seu sistema ele não tem problema ser renderizado do lado do servidor, ou ser renderizado do lado do cliente, meio que tanto faz, isso não vai fazer diferença para você. Quando que vai fazer diferença? Quando você acha que ser amigável aos motores de busca seja um ponto positivo, né? Seja algo crucial. Mas isso não quer dizer que você não consiga fazer isso no Vue ou em qualquer framework JavaScript, né? Que entrega essa reatividade toda aí, porque esse é o grande chamariz deles. Então, quando você tem essa necessidade, você pensa em server-side rendering, então renderização do lado do servidor. E isso você encontra ferramentas para você conseguir fazer essas mesmas coisas utilizando essas outras ferramentas, como Vue.js, React, Angular. Então, se você consegue fazer dos dois lados, por que você já não utiliza então o Vue.js, né? Se Vue.js é sempre superior, ele é específico para isso, para criar reatividade, etc, etc. Bom, eu diria que se você não precisa dessa preocupação, fique onde você se sinta confortável, tá? Então, eu estou só explanando aqui a diferença de um e de outro, porque quando você trabalha criando suas visualizações no PHP, significa que quando houver a requisição lá no seu servidor PHP, o seu PHP vai renderizar a sua visualização e vai entregar ela pronta, beleza? Então, ele vai ser entregue para a requisição, né, que foi solicitada pelo navegador ou não, mas geralmente pelo navegador, e isso vai ser retornado já pronto. Então, se um motor de busca entra no seu site e busca por um determinado conteúdo, se é feito do lado do PHP, do lado do servidor, esse tema, esse layout, essa notícia, seja lá o que você está renderizando, ele vai ser renderizado e entregue pronto, né, para quem está solicitando. Diferente de quando você desenvolve isso com JavaScript, que ele não vai vir pronto. O JavaScript, o código JavaScript, e quando chega lá no servidor, quando é aberto pelo navegador do lado do cliente, que solicitou o seu site, é nesse momento que o navegador vai abrir a coisa toda, é que seu site será carregado de fato. Então significa que os motores de busca, ele não vai executar o seu negócio, ele não vai abrir o negócio lá no servidor. Então ele não consegue entender o conteúdo, de fato, né? Então ele não consegue entender o que tem ali naquele endereço, etc., para poder fazer a indexação dos seus conteúdos, do seu sistema, do seu site, seja lá o que tiver aí disponível para o mundo, né? Então essa é a diferença. Então quando você está trabalhando com Livewire, saiba que o que você está utilizando é Laravel. E o Laravel, ele tem uma ferramenta de Template Engine. Se você não sabe o que é Template Engine, pode ir na documentação do Laravel, que tem uma documentação muito ampla sobre Template Engine, sobre Blade. É um mecanismo de criação de visualizações. Ele cuida da parte de desenho do seu layout, do seu componente, seja lá o que você estiver querendo renderizar aí, né? Então, o Blade é um template engine, não existe só ele, mas o Laravel o adotou. Ele faz parte do seu ecossistema já, como muitas outras coisas, e é muito robusto e tem muitas, muitas características. Como ele tem bastante características, ele é bastante rico, dá para você fazer inúmeras coisas com ele, você não sente necessidade nenhuma de partir para um outro template engine para renderizar e criar suas visualizações. Então você não se sente meio órfão de funcionalidades com ele. Então você fica muito tranquilo nesse ecossistema, porque ele te entrega literalmente tudo que você precisa fazer para você criar seu layout. Tem mecanismos a rodo lá para você se satisfazer com as necessidades do seu projeto aí, tá? Então quando a gente vai criar um determinado componente no Livewire, por exemplo, ele não difere muito de você criar um componente do lado do Laravel. Então você roda um comando, ele geralmente vai criar, por exemplo, quando você quer criar uma view, você está falando de um arquivo Blade, beleza? Mas ele não necessariamente precisa ter um arquivo Blade. Por quê? Porque existe um conceito nos template engine, mas a gente está falando especificamente aqui do Blade, existe uma característica de você gerar o seu componente como uma classe sem precisar de um Blade. E o contrário também. Você consegue gerar só o arquivo Blade servindo como o único recurso do seu componente para que você entregue a sua solução. Então vamos supor que você quer só desenhar alguma coisa na sua tela que não tenha nenhuma regra. É só questão visual. Se é só questão visual, você não precisa de regra de negócios complexas, ir no banco fazer uma consulta, etc, etc. Então, meio que fica implícito que você não precisa de uma classe PHP trabalhando em conjunto com a sua visualização. Nesse cenário, alguns utilizam apenas a parte do Blade, somente a view
na parte do Blade, beleza? Porque quando você constrói a sua view, essa sua view ela pode trabalhar em conjunto com uma classe PHP. O Blade é um arquivo PHP, mas a sua visualização, talvez componente ou não, ele pode trabalhar em conjunto com uma classe PHP. Essa classe PHP, geralmente, ela é utilizada para você organizar a lógica dessa sua visualização. Então, se é um componente, é uma visualização que você precisa passar parâmetros, você chama esse parâmetro, você constrói isso dentro do seu componente, você trata isso dentro do seu componente. Vamos supor que você precisa receber parâmetros. Ao receber esse parâmetro e esse componente ser renderizado, ele precisa fazer alguma consulta em algum lugar, seja no banco de dados ou em algum serviço externo. E aí você pega esses dados, monta, popula outras propriedades para ficar disponível dentro do seu próprio componente, dentro da sua própria visualização. Então, geralmente a gente utiliza a classe PHP para organizar a lógica desse componente. Não significa que a gente pode fazer exatamente as mesmas coisas sem uma classe PHP. Ou seja, se você tiver somente a sua visualização, você pode abrir uma tag PHP lá dentro. Ou seja, você coloca um arroba utilizando diretivas. No Blade a gente tem umas coisas chamadas diretivas. As diretivas, elas são geralmente precedidas com um arroba e um determinado termo. Então, por exemplo, você pode, dentro da sua visualização, que você geralmente escreve HTML, JavaScript, etc., então você pode escrever PHP também. Por quê? Porque esse arquivo é PHP. Então, você pode, por exemplo, abrir e fechar uma tag PHP, ou seja, @php, @end.php, e tudo entre essas duas tags seria o seu código PHP de fato. Então, você pode fazer as mesmas coisas que você faria dentro da sua classe, do seu componente. Então, com isso, você pegaria essa sua visualização e faria um tratamento de uma determinada variável, você faria uma consulta ao banco também, porque simplesmente é um arquivo PHP. Tá? Ele não é uma classe, mas é um arquivo PHP. Então você pode fazer exatamente as mesmas coisas que você faria lá na sua classe. Ah, então não é melhor fazer tudo dentro da visualização, em vez de ter uma classe, um arquivo a mais? Não, não é melhor. Não é melhor porque você mistura muito as coisas. Deixa o seu arquivo Blade somente para poder mostrar as coisas, beleza? Se você tiver que tratar alguma coisa, se você tiver que chamar alguma coisa, se você tiver que montar alguma coisa, quiser criar alguma lógica, seja ela pequena ou complexa, mesmo que ela seja muito simples, coloque na sua classe, não tem problema, tá? Deixa ela lá. Isso cria complexidade? Absolutamente nenhuma, tá? Não tem problema você ter arquivos de classe para os seus componentes, desde que eles tenham um motivo. Se eles não tiverem motivo, aí sim, você está criando um arquivo que não faz absolutamente nada. Ele está sobrando lá, então você pode deletar de fato, beleza? Agora, se você tem lógica, utiliza isso para colocar dentro dessa classe, ok? Então, a gente está falando aqui sobre renderização do lado do servidor, renderização do lado do cliente, etc. Se você tem alguma coisa na sua interface que precisa chamar alguma coisa no banco de dados, se comunicar com algum serviço externo, por exemplo, o que acontece se você fizer isso do lado do cliente? Significa que a requisição foi no seu servidor, buscou essas informações, o seu layout e tal, e aí foi para o seu cliente. O browser vai renderizar tudo aquilo. Somente então, somente agora, ele pode fazer uma consulta ao banco de dados e aí trazer essas informações e montar a tela, etc. É só assim que funciona? É óbvio que não. Você não pode trazer uma coisa pronta já, ou seja, o seu componente já com uma lista de dados pronta, ou seja, junto com o seu componente, uma lista JSON de dados que vai ser populada assim como quando a tela for renderizada, para evitar chamadas posteriores? Pode também. Tá? São tudo técnicas de você desenvolver o seu componente, a sua tela, o seu layout. Então, sabendo disso, a gente sabe a diferença de um e de outro já, e a gente sabe que no Livewire e no Laravel, que são ferramentas que utilizam umas às outras e trabalham em conjunto, uma depende da outra, tá mais para Laravel depende, Livewire depende do Laravel do que Laravel depende do Livewire. Então, você consegue trabalhar com Laravel sem Livewire, mas você não trabalha com Livewire sem Laravel, beleza? Então, o Livewire tem dependência do Laravel. Ele é feito para o Laravel. O Livewire é feito para o Laravel. Então, quando você está utilizando o Livewire, você tem que ter essa ciência de que as coisas estão renderizando do lado do servidor. Então, você precisa manter em mente como é que funciona essas coisas para você saber como que as coisas estão sendo carregadas, montadas, construídas, entregues na sua aplicação. É isso que eu gostaria de falar para vocês manterem em mente como é que as coisas funcionam, qual é a diferença de uma coisa para outra, porque é assim que ele funciona. O Livewire utiliza o Laravel, e o Laravel utiliza para construir a sua visualização o Blade, que é um template engine que gera arquivos Blade, que gera classes ou não. Então você pode pedir só para poder gerar classes, você pode pedir só para poder... Deixa eu até segurar aqui já, que já está acabando, beleza? Então você pode pedir só para poder gerar classes, você pode pedir só para poder gerar visualizações, dependendo da sua necessidade. Se você quiser só utilizar uma classe ou utilizar só uma visualização, você pode. Tudo depende do que você precisa. Se você quiser só alguma coisa para poder mostrar um HTML simples, sem lógica, então você não precisa de uma classe.
Se você precisa mostrar alguma coisa muito simples, visual, por exemplo, um HTML simples, mas ele tem lógica, então você não precisa gerar o arquivo Blade. Tem um conceito chamado de, eu acho que é inline, né? Componentes inline, eu acho que é isso, não tenho certeza ainda. Componentes em linha, né? Que você tem a sua classe PHP e dentro dela tem um espaço onde você retorna uma view, né? E essa view é simplesmente um HTML. Então, nesse cenário, se o seu HTML é muito simples, você pode colocar dentro desse método, dentro da sua classe, que é responsável por voltar com a view, né, para retornar um HTML simples. Ou não, pode ser complexo, mas no seu cenário que o seu HTML é simples, você não precisa gerar um arquivo Blade separado só para isso. Saiba que você pode trabalhar com componentes inline. Isso é muito utilizado, tá? Não é tão assim um bicho de sete cabeças, isso é muito utilizado principalmente por pacotes que entregam componentes prontos, e o componente é muito simples. Então, geralmente, esses componentes eles visam mais em coletar informação de você sobre como é que você quer montar o seu aplicativo. Então, ele precisa ter uma lógica, precisa coletar informação. Só que o que ele vai cuspir, de fato, como layout, é alguma coisa simples. Então, ele não gera um outro arquivo Blade. Ali mesmo, ele entrega um arquivo inline, né, que é um HTML simples que vai utilizar as propriedades que ele coletou de você, etc. Então, a mensagem que eu queria passar era isso, que existem diferenças uma coisa das outras, que vocês precisam saber que o Livewire depende do Laravel. O Laravel utiliza Blade, que é um template engine, que pode ser utilizado de diversas formas e tem recursos suficientes para você montar a sua visualização, o seu painel, o seu dashboard, seu componente complexo, seu componente muito simples, e você pode utilizar ou não apenas arquivos Blade, e você pode utilizar ou não apenas classes PHP. Beleza? Ficou claro? Se você utiliza qualquer uma dessas partes aqui, deixa no comentário, vê o que você acha, deixa aqui com a gente uma opinião sobre o que você acha de utilizar componentes inline, se você tem utilizado, se você vê benefício, ou se você acha que o código fica muito sujo, por que você não gostaria de utilizar dessa forma, por que você gostaria de utilizar só com o Blade, ou só com sua classe, ou sempre utilizando os dois. Deixa aqui o que você acha, o que você geralmente utiliza, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, abraço, tchau!